primeira coisa que a gente tem que saber aqui é, eu vou ler o livro sobre o DDD, vou entender sobre DDD. Cuidado com o termo design, do Domain Driven Design. Por quê? Desenvolvimento de software, a gente tem uma fase de análise, tá, que ela ocorre no domínio ou no problema do mundo real, e aí a gente vai aplicar bastante os conceitos da teoria geral de sistemas. A gente vai falar sobre as entradas, sobre os processamentos, sobre as saídas, a gente vai entender como as coisas funcionam ali no mundo real. Então, essa parte de análise. Tem uma fase depois disso, que é a fase de projeto, tá? Que é quando você cria a solução. Né? Isso já ocorre no mundo do software. Você vai criar abstrações que modelam, né? Então, uma modelagem do que acontece no mundo real. E aí, depois disso, você vai codificar, você vai escrever o código, implementar essa solução. E aí que você vai ter uma escolha de paradigma de programação, né, de como você vai desenvolver, a linguagem que você vai utilizar, o framework que você vai utilizar e aplicar. Tudo isso vem nessa fase de codificação. E o cuidado é, Domain Driven Design, pelo menos o livro original do Eric Evans e o resumo, eles tratam dessas duas fases, análise e projeto, tá? E ele usa o termo design, em inglês a gente usa esse termo design para as duas coisas. A gente usa design para a fase de análise, apesar de existir o termo analysis, e a gente usa design para o termo projeto, apesar de existir também project, mas normalmente o pessoal usa o design principalmente para projeto. Então, no livro do Evans, você vai encontrar design, dependendo do contexto, ele vai significar análise ou projeto. Essas duas coisas andam bem juntas. Então, começando aqui, acho que é importante entender o que é análise, né? Que é uma coisa interessante. Se eu perguntar aqui o que é análise, cada um de vocês vai ter uma resposta, né? E elas podem estar corretas, mas no final das contas a gente se confunde muito. Você pergunta o que é análise, muitas vezes a pessoa fala, é estudar, não sei, analisar, né? Aquela definição recursiva, circular em loop. Simplesmente, pessoal, acho que é bom ter clareza disso. Olhando lá na época, né, da escola, tinha na química dois tipos de reação apenas: a reação de análise e de síntese. A reação de análise, você tinha um componente qualquer, você dividia ele em componentes menores, né, no que eles compõem. Então, a análise era dividir. E na reação de síntese, que é o oposto, seria você pegar dois ou mais componentes e juntar eles num só. Tá? Então, a análise é o oposto da síntese, e a análise é quebrar, é dividir. Se você tiver essa clareza, fica muito interessante, muito fácil você entender o que é análise de sistema. Né? O que é análise de sistema? O que o analista de sistemas faz? Esse termo saiu de moda já, né? O pessoal não usa muito hoje. Antigamente era super legal, eu sou um programador. Um dia eu quero chegar a ser analista de sistemas, né? Eu passei por isso. Hoje em dia o pessoal já fala em desenvolvedor, outros termos, mas o analista de sistemas é a pessoa que divide no mundo real, né? Então ele pega um problema do mundo real e divide ali em pedaços menores esse problema para poder entender. Isso está ligado com a nossa capacidade cognitiva, como a gente entende e aprende as coisas, tá? É, então a gente aprende as coisas com limitações. O nosso cérebro ele entende até 5 coisas, mais ou menos duas. Então, né, assim, 7 coisas, 5 coisas, 9 coisas, desculpe, 7 coisas mais ou menos duas, né? Então, 5 até 9 coisas, né? Ao mesmo tempo na nossa capacidade, né, na nossa cabeça. Isso é ali onde a gente tem a memória de trabalho, tá? Então, se a gente não dividir em pedaços menores, se a gente não puder decompor o que a gente está estudando, o que a gente está tentando entender em pedaços menores, a gente não tem capacidade cerebral para processar aquilo. É simples assim. E aí, existia um termo antigamente, né? O pessoal queria chegar a ser analista de negócios, né? Não, eu sou analista de negócios. Que era o quê? Era uma pessoa que fazia a análise exclusivamente no domínio das regras de negócio, no domínio da empresa, do problema que ela quer resolver e onde você vai aplicar o sistema ali. Tá? É interessante ver que isso acontecia, na verdade, lá atrás, né? Eu sou mais velho e posso falar aqui. A gente tinha como progressão de carreira você trabalhar cada vez mais na abstração. Né? Então você saía da implementação, que era algo muito menos abstrato, muito mais prático, muito mais direto, e conforme você ia ganhando experiência e conhecimento, você ia passando para trabalhar nas camadas mais abstratas, né? Então, subindo a abstração ali, só quem tinha mais experiência fazia isso realmente, né? Não sei se isso era certo, é um erro ou acerto, mas de qualquer forma era assim que a coisa acontecia. E aí,
o que é projeto, em contrapartida, né? Se o DDD é sobre análise e projeto, faltou definir o que é projeto. Então, hoje, aquele trabalho que a gente tem uma pessoa desenvolvedora fazendo, né, que é criar as abstrações de software que vão, né, suportar esse modelo que você criou na análise, que vão implementar esse modelo, né, o software em si, isso daí é projeto, mas vai desde a parte abstrata, que é essas abstrações, até a implementação propriamente dita, né? Quais classes eu vou criar, no caso de ser orientado a objetos, né? Ou quais estruturas funcionais eu vou criar, se for funcional e assim por diante. Quais módulos, né? Eu vou pensar como as coisas interagem entre si. Isso daí é o projeto da coisa. Então, DDD é sobre análise e projeto. Tá? Então, você vai ler o livro DDD, você vai ver coisas lá que se aplicam tanto para a fase de análise quanto para a fase de projeto, tá? Com um foco maior na análise, pelo menos no livro do Evans. Tá? Então, é interessante que ele fala muito sobre como você aborda problemas no mundo real, como você pensa em abstrações para resolver esses problemas, como você divide lá o seu problema em partes menores. Ele fala muito sobre isso, fala um pouco sobre como você projeta software, né, para atender esses modelos que você cria, mas ele não vai muito a fundo, ele não chega em detalhes de implementação no livro dele. Tem outros livros que fazem isso. Tá? E aí, acho que o ponto central, se você resumir o livro do Evans em uma frase, seria essa. O design, que é o projeto, nasce de um entendimento crescente do domínio. Né? Esse entendimento crescente do domínio vem através da análise. Então, você tem que fazer uma boa análise para chegar num bom projeto. É isso que o Eric Evans diz em uma frase, certo? E aí o que ele descreve no livro são técnicas, são jeitos, são experiências que ele tem, que ele colheu no mercado, sobre como fazer uma análise legal, interessante, que te leve a um bom projeto. Tudo bem? Falando sobre análise de projeto nesse sentido, né, tinha um professor meu no curso de análise de sistemas que ele falava que no mundo do software é capaz da gente fazer o carro ser parte da roda. E não só isso, é capaz de a gente fazer esse carro andar, tá? Querendo dizer o quê? Que nem sempre as abstrações que a gente cria são boas. E o fato de você criar uma abstração que não é boa não implica que você não faça isso funcionar com software. O computador aceita qualquer coisa. A questão do Evans aqui é, se você conhecesse o domínio do seu problema de verdade, você entenderia que sempre a roda que é parte do carro. E o seu modelo ia refletir isso e o seu projeto de software ia refletir isso também.